Olá, amigos e amigas da TV Câmara Itajaí. Há 15 anos, Lentes para a Cidadania. Em 29 de maio de 2025, durante a realização do Seminário por Reparação e Bem Viver, Boas Práticas para as Relações Étnico-Raciais, Itajaí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, recebeu o selo Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva de Educação para as Relações Étnico-Raciais. Na ocasião, o município, a Secretaria e a Câmara de Vereadores de Itajaí receberam certificados do selo, que é concedido pelo Ministério da Educação para as cidades que se destacam por ações voltadas às formações de profissionais da educação, a fim de implementar efetivamente a Lei 10.639 de 2013, e a Lei 11.645 de 2008, as quais determinam a inclusão da história e da cultura afro-brasileira e dos povos originários do Brasil nas escolas e no currículo escolar. E para falar sobre essas leis e as políticas educacionais para as relações étnico-raciais nas escolas, nós recebemos hoje a atual agente de governança regional da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Escolar Quilombola, o PNERC, a professora Milena Rosa Senhorinha. Professora, muitíssimo bem-vinda aqui ao Câmara Aberta. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Agradeço, falar um pouco sobre as relações étnico-raciais, principalmente aqui na região da Foz do Rio Itajaí-Açu. E assim, professora, o seu cargo é grande, a senhora, digamos assim, no frigir dos ovos, a senhora é uma representante do Ministério da Educação na região para a implementação dessas políticas. Sim. Quais são os principais objetivos da Política Nacional de Equidade na Educação para as Relações Étnico-Raciais e da Educação Quilombola? Então, a função da qual eu exerço, diante da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, é uma função de acompanhar como é que está a implementação da Lei 10.639 nos 9 municípios aqui da CREA Itajaí, da região de Itajaí, da CREA de Itajaí. Que são desde ali de Itapema para então, cima? eu vou são os municípios pedir da licença ANFRE. para poder citar, porque não são todos os municípios da ANFRE, No caso, é Balneário Camboriú, Itajaí, Balneário Pissarras, Bombinhas, Camboriú, Porto Belo, Penha, Itapema e Navegantes, São 9 municípios, por quê, Ficando de fora só os 2 municípios da ANFRE, que são mais para dentro, que no caso, Luiz Alves e Ilhota. Por quê, Porque o governo federal, quando pensou essa política, ele pensou em dividir por regionais, E o ponto de partida do governo federal foi o estado, cada estado. No nosso caso, o estado de Santa Catarina, e o estado de a educação no estado de Santa Catarina, ela é dividida por coordenadorias regionais. Então, são quantas coordenadorias ao total para essa política? 3, 4, 5? Não, são muito mais. Eu não sei o número exato agora, mas abrange todo o estado de Santa Catarina. Todas as regionais onde a Secretaria de Educação atua, no estado. E aí, aqui no município, aqui na região, ficaram esses 9 municípios, Então, a política, ela vem com o propósito de promover a igualdade racial, de buscar a igualdade racial, principalmente no ambiente educacional, mas também ela visa a reparação das desigualdades raciais e sociais também, e o combate ao racismo nas escolas. A política, ela vem com esse papel muito importante, porque já faz 22 anos, desde a aprovação da Lei 10.639 no Brasil, que é uma lei também de reparação, que envolve reparação histórica, e foi observado que no Brasil ainda essa lei não
vamos dizer assim, não conseguiu ser implementada na sua totalidade. Então, fica muito a critério de cada rede, de cada município, de cada secretaria de educação, de cada professor, se vai aplicar ou não essa lei que é obrigatória, né? Que é a inserção, principalmente da cultura e da história dos povos afro-brasileiros e agora também dos povos originários dentro do currículo escolar. Isso aí. Mas já estando isso nas leis e bases da educação, como é que o Estado e município, digamos assim, teria até agora essa liberdade para não aplicar, para não colocar isso no currículo escolar? Porque isso envolve política pública, né? Infelizmente, os documentos oficiais, muitas vezes, não são levados em conta, né? A alteração dessa lei ela foi feita na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases, né, da Educação Nacional. Consequentemente, todos os municípios, assim como todos os estados, deveriam cumprir a lei, assim como cumpre outras leis, né? Mas, como depende também de fazer com que essa política pública se torne prática e também envolve que os estados e municípios cumpram com o seu papel de implementação dessa política pública, às vezes ela fica a desejar, né? No sentido de que faltam, às vezes, formação continuada, né, direcionada a essa temática para os professores, faltam algumas políticas a nível de município, no combate ao racismo, enfim. A gente vê que, mesmo passando 22 anos, a Lei 10.639 ela não é aplicada. Então, o governo federal, pensando na falta de aplicação dessa lei, pensou a política para que tivesse um grupo, né, uma equipe que pudesse monitorar e também ajudar nessa implementação, né? E é exatamente por isso também que, não sei se há algum ranking pelos estados em aqueles em que a lei está mais facilmente aplicada e aquelas em que ela tem menor visibilidade. Santa Catarina está no meio, está mais para menos, mais para mais? Como mais para menos, vamos dizer assim, né? Mas, infelizmente, né? O que foi observado, o governo federal também, antes de aplicar efetivamente essa lei, de iniciar essa lei, que foi em novembro, né, a aplicação efetiva, ele fez um diagnóstico, o diagnóstico da equidade, que foi uma pesquisa entre todos os estados, né, brasileiros. Isso foi feito em 2023? 2024. 2024. Né, entre maio e julho de 2024, ele enviou para as secretarias municipais de educação um questionário, né, com várias perguntas para saber como é que estava a aplicação da Lei 10.639 e das políticas que envolvem as relações étnico-raciais. Santa Catarina, eu tenho o dado aqui, apresentou que 77% dos municípios não cumprem a Lei 10.639, dos municípios de Santa Catarina. Agora eu estou falando de Santa Catarina. Então, a gente já vê, né, que Santa Catarina, assim, não está conseguindo colocar essa lei em prática. Para ver, 60% dos municípios, eles não adaptaram o currículo, porque uma das atribuições das ações do município é adaptar o currículo para que isso chegue nas escolas, né? Para que os alunos tenham acesso à informação. Ou seja, aprender sobre a cultura afro-brasileira e africana e dos povos originários nas aulas. Então, existe uma lacuna muito grande e significativa em relação à aplicação da lei aqui no município. E 49% dos municípios não realizaram investimento nenhum numa perspectiva de busca para trabalhar essa lei, ou seja, investir em materiais didáticos, materiais paradidáticos, materiais que façam com que o professor tenha suporte para trabalhar a Lei 10.639. Bom, a senhora já me disse, a minha próxima pergunta era
que as leis já são muito antigas e elas não estão sendo cumpridas, nem no Brasil e muito menos em Santa Catarina. Está com uma deficiência muito grande. Você acredita que a partir da implementação da política do PNERC, essas falhas na implantação das leis 10.639 e 11.645 possa ter sanada essa questão? Porque a partir do momento em que essa nova política ela traz mecanismos para, por exemplo, se fazerem cursos, darem capacitações, isso pode ser essa diferença, essa colocação, por exemplo, da aplicação da política pública nas escolas, nos municípios e no Estado possa ser melhor trabalhado? É o que esperamos, né? De verdade é o que nós esperamos, que a política, né, possa realmente mudar um pouco da realidade estatística, né, mas também da realidade nas escolas e, consequentemente, na sociedade. É necessário realmente, né, que a atuação da PNERC possa ser significativa, né? Eu quero mostrar para ti mais ou menos o quadro que se estruturou para acompanhar essa política, para a gente entender se vai também ter resultado ou não. Antes não tinha nenhuma política do governo federal no sentido de fazer o acompanhamento dessa lei. Então, o que aconteceu? A equipe que se formou com coordenadores estaduais, um coordenador estadual, no caso de Santa Catarina, os agentes de governança que estão mais próximos do município e também agentes de formação, faz com que a gente pense que a política vai dar certo. Os agentes de governança têm um papel primordial, ou seja, visitar os municípios, ver como essa lei está sendo implementada, dar sugestões, orientar e acompanhar também a aplicação de um plano de ação. Cada município, para que a gente veja a aplicação sendo efetivada, vai ter que fazer, para 2 anos, um plano de ação, né, com ações, com metas e ações a curto, médio e longo prazo. O que deve conter nessas ações? Formação continuada, né? Em cada ano, quanto de carga horária que vai ser oferecida de formação continuada para os professores? Porque também foi constatado nas pesquisas que 80% dos professores a nível de Brasil, né, não tiveram nem 80 horas de carga horária ao longo desses 20 anos sobre educação para as relações étnico-raciais, ou sobre a Lei 10.639. Os municípios faziam, quando faziam, formações esporádicas ou pontuais, normalmente em datas, né, comemorativas, enfim. Mês da Consciência Negra. Isso. Mas mais que isso não entrava muito na questão. Então, os agentes de governança vão ter um papel primordial, que é de acompanhar a aplicação desse plano e ver se ele está acontecendo na prática. Então, por exemplo, o município falou que vai oferecer, no ano de 2025, 10 horas de carga horária de formação continuada sobre relações étnico-raciais. Então, eu gostaria de acompanhar essa formação enquanto agente, gostaria de participar e falar um pouco sobre a política nacional, de ver o resultado lá na ponta, que é na sala de aula. Ou seja, o nosso papel enquanto agente de governança é acompanhar e ver a aplicabilidade da lei na realidade, realmente, né? Então, nós fazemos visitas constantes aos municípios, né? Entramos em contato, cada município tem um ponto focal, onde a gente entra em contato para conversar e ver como é que está a aplicação. Por exemplo, agora, entre o final do mês de maio e o início do mês de junho, eu estou fazendo visita nos 9 municípios, né? Para conhecer um pouco mais do município, já é a 2ª visita que faço, mas também para ver se realmente está acontecendo. Tem municípios que já avançaram, né? Itajaí fez o evento, né, do qual foi citado na abertura. O município também de Penha fez um evento, agora no início do mês de maio, né, para falar sobre equidade também.
né, e mostrar quais as ações que o município estava fazendo. Enfim, tem municípios que já estão numa caminhada um pouco mais avançada. Tem municípios que ainda precisam estruturar, né, uma equipe dentro da secretaria para poder dar continuidade ao plano de ação. Professora, a gente tem muita coisa ainda para conversar. No próximo bloco, a gente ainda vai falar sobre outros pontos dessa política nacional, entre eles o selo Petronilha, que vocês vão conhecer daqui um pouquinho. É só um minuto, a gente já volta. É só o tempo de tomar uma água. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram. E também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista a professora Milena Rosa Senhorinha, que é agente de governança regional do Programa Nacional de Equidade e para a Educação Étnico-Racial e Educação Escolar Quilombola. Professora, a gente falava assim de alguns aspectos da política, um desses aspectos é o selo Petronilha. Antes da gente entrar especificamente nos objetivos do selo, a história da professora Petronilha também, né, que é quem dá nome a esse selo, é muito bonita, né? É uma professora, né, muito reconhecida no Brasil, né, e fora do Brasil também. Ela trabalhou muito tempo na UFSCar, né, e essa professora, além de todos os artigos, trabalhos, né, em relação a essa temática, ela também, na época ela contribuiu, né, para a elaboração da Lei 10.639, assim como de todos os documentos após a implementação da lei, como as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais, onde traz orientações para as escolas de como implementar essa lei, né? Então, ela tem uma importância muito grande no cenário da educação das relações étnico-raciais, né, com todos os seus estudos e todas as suas contribuições. E assim, o selo Petronilha, que foi um dos certificados que Itajaí recebeu, ele é destinado à Secretaria de Educação Municipal, que, por uma forma ou outra, tem tentado implementar ou melhorar a inclusão das políticas de equidade étnico-raciais dentro do seu município. E foi por isso, assim, o que levou, quais são os principais objetivos do selo e como é que ele se dá? Como é que a Secretaria de Educação pode se candidatar ou ser alçada à condição de ganhar o selo? Que ele é anual, né? Então, ele é anual, é um selo anual e ele, a política, né, de equidade, ela tem vários eixos, ela tem ações e metas. A entrega do selo, quando o governo federal pensou em instituir o selo, ele faz parte do eixo governança e estrutura a política na versão universal e focalizada, ou seja, que é uma forma de trazer para os municípios um reconhecimento e valorização, né, para as redes municipais de ensino, que avançam ou estão avançando gradativamente na implementação da lei pedagógica, tanto na parte da gestão quanto na ação pedagógica. Então, o selo, ele busca, né, trazer para esse município o reconhecimento, né, e também incentivar, né? Incentivar que o município continue no processo de implementação.
né? Além também de disponibilizar depois para esses municípios um apoio financeiro a partir do momento que eles participam de um edital para conseguir esse apoio. Aqui em Santa Catarina, né, 17 municípios conseguiram o reconhecimento por meio desse selo. Então, entre esses 17, Itajaí. Está Itajaí e Balneário Pissarras, aqui da CREA de Itajaí, né? Esses 2 municípios conquistaram o selo, porque eles vêm fazendo um pouco, colocando em prática algumas atribuições, algumas ações relacionadas à Lei 10.639. Como veio esse reconhecimento? Primeiro, porque o município aderiu à política, né? Todos os municípios em 2024 tinham oportunidade de aderir a essa política, né, para que ele pudesse dar continuidade à implementação ou implementar a lei. Essa adesão ela é formalizada. Entra lá no site do Ministério da Educação, dentro do programa e faz adesão. E faz adesão. Assim, no meu município vai implantar a política. Isso. Aqui em Santa Catarina, 98% dos municípios aderiram a essa política. E teve isso em 2024. Agora, no ano de 2025, o MEC reabriu o sistema para oportunizar que todos os municípios de Santa Catarina pudessem aderir, mas ainda chegou a 99, alguma coisa, mas alguns municípios ainda não quiseram aderir à política. No caso, a adesão era o primeiro ponto. Depois, o município tinha que ter respondido o diagnóstico de equidade, que foi enviado para as secretarias ano passado. E também, após a análise desse diagnóstico, o MEC tinha que perceber qual era a atuação efetiva desse município em relação à política. Então, os municípios que mostraram que proporcionavam aos professores uma quantidade de carga horária de formação continuada, entre outros fatores, por exemplo, de ter uma documentação, atos normativos em relação à política, de ter feito a atualização das suas propostas curriculares, eles eram reconhecidos. E aí, no caso, Itajaí, Balneário Pissarras, foram reconhecidos por ter cumprido todas essas etapas, vamos dizer assim, né? E mostrar realmente, né, através do diagnóstico, que está procurando implementar a lei. Que ótimo, professora. E assim, a senhora falou que até que não foram todas os municípios catarinenses que aderiram a política, né? Isso. Embora seja uma lei, ela esteja dentro da lei de base da educação. Mesmo assim, ainda tem uma resistência de alguns setores, algumas prefeituras, alguns setores da educação a implementar essas políticas. Na sua visão, isso se deve a quê? Às vezes, sei lá, se ela tem maioria da população branca, acha que não precisa, mas na verdade precisa, né? Porque nós, mesmo aqueles municípios e estados que têm a maior parte da sua população de ascendência negra ou parda, e que se assim se declaram, mesmo esses têm a cultura branca direta a todo momento dentro, porque não tem que colocar exatamente para mostrar essa diversidade do Brasil, né? Eu vejo que os municípios que não aderem, as secretarias que não trabalham, se cercam às vezes de muitas desculpas, né, para não fazer essa aplicação. Uma delas é falar sobre a quantidade de negros e pardos ou indígenas no município, dizer que não tem, que não há necessidade, que são poucos, né? Então não há necessidade de trabalhar, ou diz que já trabalha e não precisa de uma política, né? Ou o município demonstra também nas suas ações
e a secretaria situações que envolvem racismo e não conseguem lidar com isso, então preferem deixar quieto, né? Dizer que não é racismo. Parece que se você não fala, ele não existe. Isso, o problema então, não existe, né? O problema não existe. Só que os municípios, como um todo, e as secretarias de educação, elas têm que pensar que o negro faz parte da composição brasileira, né? É a maior parte da população. E a maior parte da população, se somar pretos e pardos. Então, não trabalhar é tu negar a cultura brasileira, uma parte da cultura brasileira, né? Tanto dos indígenas quanto dos negros, né? Mas no caso dos negros, porque é realmente a maior representatividade, né, aqui no Brasil. Então, o difícil é fazer com que as secretarias entendam e os municípios entendam da importância de se trabalhar sobre essa temática. Essa é a parte que eu considero mais difícil, né? De ter pessoas que entendam que aplicar as políticas públicas, independente daquilo que eu acredito ou não, do que eu acho ou não, é o que é necessário para a população brasileira ou para a população do seu município, né? E voltando ali no selo, né, também logo depois sair que as secretarias que tiveram destaque em relação e que receberam esse selo, também o Ministério da Educação fez uma publicação de um edital para que esses municípios que foram reconhecidos com o selo pudessem buscar um apoio financeiro. Como que seria isso, né? Os municípios teriam que apresentar para o MEC seus projetos, né, em relação à temática. Projetos que já estavam acontecendo, ou que vinham acontecendo ao longo dos anos, ou então elaborar projetos em relação à temática, para buscar esse apoio financeiro, né? No caso, cada município tinha a possibilidade de submeter 2 projetos, né? O resultado vai sair agora no mês de julho e Itajaí e Balneário Pissarras têm a possibilidade de conseguir um aporte financeiro, um apoio financeiro de R$200 mil para dar continuidade à aplicação dessas políticas, ou seja, oferecer mais formação continuada, adquirir materiais para a aplicação da lei nas escolas, ou seja, buscar ampliar esse cenário de implementação da lei. E assim, na sua opinião, por exemplo, Itajaí, no dia que a gente fez referência até no início do programa, quando foi concedido os certificados do selo Petronilha aqui para Itajaí, no mesmo dia teve aquela formação e tal, com a apresentação de algumas boas práticas para replicação nas escolas, para ver o que é possível de ser replicado. E me chamou a atenção até das pessoas que eu entrevistei, né, que era uma política pública que foi implementada, se eu não me engano, foi na escola Arnaldo Brandão, por um professor que eles decidiram fazer um concurso de beleza negra. Sim. Mas aí ele até fala, não é só a questão da valorização do teu fenótipo, do cabelo e tal, é trabalhado toda uma gama de inserções dentro da escola e ele falou que eles conseguiram movimentar a escola toda em função de trabalhar a temática com o projeto base era um desfile de modas e tal, mas toda a escola foi envolvida e começou a escrever e falar sobre isso, né? O município de Itajaí, né, no evento, teve a feliz, né, ideia de trazer um pouco do que está acontecendo na rede, para mostrar para os seus pares, né, que é possível fazer algo não mirabolante, né, não precisa, né, de uma estrutura tão grande, mas sim colocar em prática, né, aqueles objetivos de aprendizagem que o professor faz isso cotidianamente no seu planejamento. E um exemplo foi, né, trabalhar a questão da beleza negra, né, que é importante, né, não é só a questão do fenótipo, né, da ênfase ao fenótipo, mas sim toda a questão socioemocional que tem por trás disso, né? Quando tu traz ênfase a rostos, né? A imagens que cotidianamente tu não
traz no dia a dia da escola. Isso acontece em várias situações, por exemplo, será que as escolas buscam, né, no seu cotidiano a questão da diversidade étnico-racial nos seus murais, vamos usar como exemplo? Eu vou fazer um mural com bonecos, né, com crianças. Eu coloco imagem das crianças negras, das crianças indígenas, das crianças com outros tons de pele, além das crianças brancas, né? Então, o desfile ele faz isso, né? Mostrar quem são as crianças negras naquele ambiente escolar e que é possível movimentar toda a escola para pensar a questão da diversidade, né? Porque ali ele não está só pensando a questão do negro, mas a questão de toda a diversidade daquela unidade escolar. Então, eu acredito que trazer as boas práticas para os seus colegas é um espaço formativo também, né? Porque ele vai aprender com seus pares e ver das possibilidades que ele tem para a aplicação da lei, né? Teve o projeto que trouxe o Centro Cultural daqui de Itajaí, né? Sebastião Lucas. Isso, Sebastião Lucas. É um resgate histórico. Que às vezes você passa na rua, vê aquele casarão e não entende por que ele está naquelas condições e, ao mesmo tempo, também não conhece a história, né, daquele casarão, daquele marco antigo, que é muito importante para a população negra, mas que a população branca não conhece, né? Então, o simples ato deles fazerem um resgate para as crianças bem pequenas já mostrou da importância de trabalhar essa história e trazer um pouco dessa cultura, né? Que está né, na sociedade, mas que é importante tu mostrar para essas crianças quem compõe, né, a questão histórica do seu município e do Brasil também, né? Quais os grupos étnicos que compõem. E principalmente aqui em Itajaí, que tem uma história da população, principalmente da população negra, muito presente na formação da cidade, diferentemente de alguns outros municípios mais para o interior do estado, que tem uma formação essencialmente mais com base na imigração italiana ou alemã. Aqui nós tivemos a questão do negro muito presente, do português e do negro muito presente. Inclusive, quem trabalha muito bem isso é um professor de história aqui da região, um pesquisador muito conhecido, o professor Bento. Sim. E que ele tem, assim, livros e mais livros sobre essa questão, essa presença do negro enquanto formador realmente do caráter da cidade. Isso, né, que compõe a cidade. Até a palestrante do dia, a professora Graziela Gonçalves, trouxe um exemplo, né, que foram fazer a comemoração do município e as imagens que estavam no outdoor da cidade não tinha nenhuma pessoa negra, ou seja, né, se Itajaí tem uma presença significativa de negros, tem uma contribuição histórica relacionada à cultura do negro, por que não aparecer nos outdoors da cidade numa época comemorativa? E é isso que basicamente também tem que acontecer nas escolas, né? Ter esse olhar para a diversidade que compõe aquele ambiente. E exatamente, talvez começando lá na escola, na educação, daqui a algum tempo já não vai se ter esse tipo de engano na hora de confeccionar um material de publicidade. Porque né? serão pessoas que vão estar nessa sociedade, que vão compor, né, a parte política da cidade, ou seja, serão também futuras pessoas importantes na cidade que vão, muitas delas, né, atuar na política pública do município. Então, é necessário que a escola realmente seja um espaço de implementação dessa lei. Com certeza. Professora, a gente até estourou o nosso segundo bloco aqui. No próximo bloco, a gente fala mais a respeito dessa inserção do negro, principalmente aqui na sociedade de Itajaí, porque ela é muito representativa, inclusive na história, e tem um resgate muito interessante para a gente comentar no próximo bloco. É só o tempo de tomar uma aguinha. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook.
Siga o perfil no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista a Milena Senhorinha, agente de governança regional da Política Nacional de Equidade das Relações Étnico-Raciais e da Educação Escolar Quilombola. Professora, a gente terminou o segundo bloco agora falando dessa questão da identificação e da importância da representação, de se ter a representação negra e indígena também, nos equipamentos públicos, nas ações públicas e já começando ali pela escola, para que algum dia se tenha essa equidade, né? Uhum. A senhora imagina que, por exemplo, hoje em dia, bem diferente da época em que eu estudava, que eu era mais nova e tal, hoje em dia você liga a TV, você tem na publicidade a presença de pessoas negras, você tem nos programas de TV, principalmente a televisão e na publicidade, mas também já a internet também tem influenciadores pretos e pardos. Isso é necessário, né? Que se tenha esses espaços de representação para que as crianças negras e pardas elas possam se identificar quando elas estiverem e dizer assim, eu também faço parte, eu também sou e a escola, um cidadão importante. Sim, e a escola tem um papel muito importante, né? Porque por mais que ela veja na televisão, na internet, na rede social, influenciadores negros falando principalmente sobre questões de cabelo, né, maquiagem, né, que é necessário realmente, mas o espaço escolar ele tem um papel primordial para mostrar quem são essas pessoas, né, personalidades negras do seu município ou a nível de Brasil também, para que a criança possa se vislumbrar um futuro, né? Ou seja, ela tem onde ela se identificar, entender quem foi, vamos supor, Antonieta de Barros, né? Aqui em Santa Catarina, que durante muitos anos esteve, né, vamos dizer assim, apagada em relação à educação brasileira e à educação de Santa Catarina. Professora, teve uma contribuição muito grande, né, para a educação de Santa Catarina. Também foi, né, deputada, enfim, da criança entender, uma criança negra, uma menina negra, entender que ela pode também ser uma deputada, né, contribuir para a educação brasileira. E se a escola não tiver o papel de mostrar quem são essas pessoas, né, negras na sociedade da qual ela vive, como ela vai se identificar? Ela vai se identificar com uma pessoa branca somente, né, com personalidades que estão nos livros, muitas vezes no livro didático, que são somente brancas, né? Então, é necessário que a escola também amplie o seu repertório, né, e traga o negro para dentro desse espaço escolar pedagógico, né? E aí, trazendo aqui para a região e especificamente aqui para Itajaí, a gente até comentava agora no intervalo, a importância de algumas figuras da história de Itajaí que por muito tempo sofreram um apagamento, inclusive com relação à sua cor, né, que foi o caso do médico Pedro Ferreira, né, que dá nome a uma rua do centro lá e que é muito importante, uma rua central. E ele foi uma figura muito importante, porque ele foi um médico e que não apenas atuava como médico, mas ele atuava muito nessa questão social, já numa época que ainda não se tinha SUS nem nada disso, né? E houve um processo assim, quando se falava, não se mostrava foto de Pedro Ferreira. Né? Isso quem tá falando não foi eu que tirei do nada, né? Foram os professores que eu já entrevistei aqui que me disseram. Inclusive, voltando ao professor Bento, ele está fazendo um processo de resgate bem grande dessas figuras históricas importantes na formação de Itajaí que
quiseram colocar para o esquecimento, né, como o Simeão mesmo, né, que foi um grande artífice aqui, um escultor, arquiteto no século XIX. Ele era um escravizado que ele pensou a principal igrejinha que a gente teve aqui. Então, assim, essas questões de trazer para a visibilidade, elas são muito importantes, inclusive para pessoas que querem pensar como escritores. Nós temos grandes escritores, né? Como o próprio poeta Cruz de Souza, Cruz de Souza. E veja, o trabalho do professor Bento, assim como o trabalho de qualquer pesquisador, historiador, quando fala do local, né? Ou seja, do município que ele reside, é muito importante. Além da importância de fazer esse resgate histórico, né, em relação às figuras negras do município, também de levar para o espaço escolar. É muito necessário, né? Porque eu entendo que a mídia, ela coloca várias personalidades negras em foco, né? Mas são personalidades que estão muito distantes da gente, né? Então, trazer para o espaço escolar essas personalidades que compõem a sociedade aqui de Itajaí, que fizeram parte e contribuíram, né, para o crescimento da cidade de Itajaí, seria muito importante. Então, o que eu penso que esse trabalho tem que chegar nas escolas, chegar na mão dos professores, né? E assim como tem Itajaí, tem na região toda. Na região, né? Aqui em Santa Catarina tem diversos municípios que a presença negra é muito significativa, né? Que tem uma parte histórica muito importante e que muitas vezes não estão né, lá nas escolas, ou seja, conhecer arquivos públicos, conhecer um pouco da história documental desse município, quem fez parte, qual a contribuição, né? É o que a política quer trazer para o ambiente escolar, né? Proporcionar esse resgate também histórico da cultura afro-brasileira e africana, e no caso indígena, né? Aqui no Brasil. Então, é muito importante realmente. E assim, professora, a gente falou de tantos temas e a gente acabou que nem entrou ainda nessa questão do racismo propriamente dito, seja aquele explícito, que é crime, mas para tentar quebrar essa questão do racismo estrutural, que ainda tem muita gente que diz assim, não, isso não existe, só que na verdade ele existe. E ele tem que ser quebrado, ele tem que se mudar os paradigmas, né? Não, com certeza. Tem um eixo da política que também fala sobre a questão do racismo, né, como um todo, do racismo estrutural, mas do racismo como um todo. Em que sentido? Em questionar as escolas sobre como que ela atua nas situações de racismo, né? Daquele racismo explícito, aquele crime. Explícito que acontece dentro do espaço escolar também, né? Entre os estudantes, entre professores, do professor em relação ao aluno. Que protocolos essa escola pensa para combater esse racismo, né? Porque o racismo estrutural, ele está presente em toda a estrutura da sociedade, inclusive no campo educacional. Né? E é exatamente isso que essa política está tentando quebrar. Está tentando quebrar, né? Ela está tentando romper com esse racismo e combater esse racismo dentro do espaço educacional, mas também trazendo essa temática para o espaço educacional para que as crianças e professores possam entender, né, o que é o racismo estrutural, né? Quais os impactos dele na sociedade, né? Por que o racismo está tão enraizado na sociedade brasileira, em qualquer segmento, né? Não só na educação, mas na cultura, né? Na política, na mídia, na economia, ou seja... E também pensar nessa questão do racismo estrutural não é também pensar somente nos atos discriminatórios ou nos atos preconceituosos, mas sim em todo o processo histórico que teve de apagamento da cultura negra, né, principalmente.
e indígena, no sentido de que faltou políticas públicas, né, ao longo desses séculos que fizesse com que os negros tivessem uma história diferente aqui no Brasil. Né? Então, o processo escravagista no Brasil deixou marcas terríveis na vida dos negros. E foi um dos mais longevos, infelizmente. Nós temos essa marca ruim na nossa história, que ela durou quase 300 anos. Sim, não teve nenhuma política de reparação, né? Acabou simplesmente... Né? E os negros ficaram à deriva, né? No Brasil. E após ainda esse processo escravagista, as leis que compõem a sociedade brasileira, ao invés de contemplar o negro de uma maneira positiva, não, né? Ainda reforçavam mais estereotipavam muitas vezes, né? E colocavam cada vez mais ele numa situação de desigualdade. Então, trazer essa temática do racismo, que é isso que a política também está proporcionando, é imprescindível para que tanto a criança negra quanto a criança branca entendam quais são os impactos do racismo na sociedade. Né, na sociedade brasileira. Então, o racismo estrutural, ele faz com que a gente não enxergue em certos setores a presença do negro. Né? Por exemplo, cargos de chefia na política, mesmo que tenha uma porcentagem de negros, né, nas chapas políticas, ainda tu vê a dificuldade que os partidos têm para fechar, né, esse quantitativo. Ou seja, de tu passar num órgão público e ver também a cara do Brasil, ou seja, ter pessoas negras, pessoas pardas, pessoas brancas, mas não, tu vê em cargos de chefia a maioria de pessoas brancas. Então, é necessário, sim, que as escolas entendam o que é o racismo, criem seus protocolos, né, para também não tratar o racismo como algo comum. Né? Ou seja, a criança foi até normalizar isso, o racismo. Ou como uma brincadeira, a criança foi até a direção da escola, vamos dizer assim, ao gestor escolar, procurar dizer que sofreu uma situação de preconceito, discriminação, racismo, e ser tratado como brincadeira. Não, né? Ou seja, a escola tem que ter um protocolo para ouvir essa criança, né? Tentar entender se realmente foi uma situação de racismo, que medidas que vai tomar em relação a isso, para que no ambiente escolar não tenha, né, esse tipo de situação. Então, a política vem para contribuir realmente para que a sociedade passe a entender um pouco mais sobre o que é racismo estrutural ou racismo como um todo, né? E, professora, assim, para a gente fechar aqui, infelizmente a gente não vai esgotar o assunto, né? Eu espero que a senhora tenha possibilidade de vir mais vezes aqui para a gente continuar essa nossa conversa, porque ela é muito importante, que ela se dê de uma forma constante, né? Sim, com certeza. Professora, mas assim, quem quiser saber mais sobre o programa, né? Sobre a política nacional de equidade, das relações étnico-raciais e acho que a gente nem falou da questão quilombola, né? Porque não deu tempo. Uhum. Mas também da educação escolar quilombola, tem algum site, algum local que possa ser, a gente possa ter essas informações de forma mais prática? Como é uma política nacional, né, em todas as plataformas do governo federal, você vai encontrar principalmente no MEC. Né? No MEC tem uma aba relacionada à política nacional de equidade, educação para as relações étnico-raciais e educação quilombola, onde traz todas as leis, né, que foram implementadas antes da lei e durante antes da política e durante a política, ou seja, todos os editais, portarias que falam sobre a política nacional, cartilha, também tem uma cartilha falando sobre a política, quais os eixos vão ser trabalhados, ao longo de quanto tempo. E tem cursos lá também, muito interessante, cursos de capacitação lá também. Inclusive, além do MEC, também através das universidades abertas do Brasil, ele vai oferecer no segundo semestre um curso
para os professores, né? E a possibilidade, aqui na região da ANF, a gente está fazendo um trabalho para que a gente atinja o maior número de professores. Por quê? Porque é um curso online, né? 100% online, ou seja, o professor pode fazer, né, da sua casa, né, ou do espaço escolar quando estiver em hora de atividade, para estudar um pouco mais sobre a PNEC. E serão 120 horas, em torno de 120 horas, para que o professor possa entender um pouco mais sobre gestão e sobre a prática pedagógica em relação à 10.639. Então, pode participar desse curso supervisores, diretores, professores, coordenadores, ou seja, todo mundo que quer entender um pouco mais dessa política, né, para que consiga também participar desse processo de aplicabilidade lá nas escolas. Então, procurando as redes sociais do governo federal, você consegue saber um pouco mais, né, e entender um pouco mais quais são os propósitos dessa política na educação brasileira. Professora, olha, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. Eu sei que a senhora está andando por esses 9 municípios aí incansavelmente para saber como é que está essa situação. E agradeço a sua presença e desejo que a senhora realmente tenha todo o sucesso na implementação das políticas aqui na nossa região. Elisa, eu também gostaria de agradecer, né, o convite de vir falar um pouco da política nacional, porque muitas vezes as políticas, né, públicas elas são um pouco distantes, né, da população. E ter um espaço para falar sobre a política nacional e principalmente sobre um tema tão relevante, né, que é a educação para as relações étnico-raciais aqui no Brasil, eu fico muito feliz de ter recebido esse convite. E eu espero que esse programa atinja, né, o maior número de pessoas possível e que as pessoas comecem a discutir um pouco mais sobre as relações raciais aqui no Brasil. Então, muito obrigada, né, e pode contar comigo. Esse trabalho no primeiro bloco terá duração de 2 anos e quem sabe em outro momento eu venho mostrar os resultados da aplicação da lei. Bons resultados, eu espero. Espero que sejam bons resultados. Muito Professora, obrigada. Muito obrigada. E obrigada também a você que nos assiste. Continue assistindo a nossa programação aqui no canal 14, é claro, e também no YouTube da TV Câmara de Itajaí, que há 15 anos são as lentes para a cidadania. E lá no YouTube, não se esqueça, tá? Se inscreva no nosso canal, curta as nossas publicações, e faça esse programa circular, porque ele tem informação de monte. Faça a boa e a correta informação sempre, circular. Até o próximo Câmara Aberta.